No chão, ao lado das grandes latas de óleo, havia uma lona suja, uma pá, uma corda e uma pilha de blocos de concreto. Ângela ergueu a tampa de uma das latas e olhou no interior. Escura e vazia. Ao se virar lentamente, sentiu coceiras na pele e ficou ruborizada. Respirou fundo para acalmar o estômago, mas ainda assim a bilha alcançou a garganta. No canto escuro, viu uma engenhoca estranha pendurada no teto alto. Aproximou-se para dar uma olhada melhor. Aparafusada no teto, havia uma viga de madeira em forma de M. 5 polias encontravam-se presas em cada ponto do M, através das quais uma corda grossa estava enfiada. A corda pendia em cada extremidade da viga como os galhos flexíveis de um salgueiro. As 2 pontas da corda eram separadas por uma distância de 1,80 m. Ângela se aproximou ainda mais. Ligada a cada ponta da corda pendia uma tira de nylon vermelho amarrado em um laço. Aquilo lhe pareceu uma engenhoca medieval. Ângela tocou o laço de nylon, apertando o material macio e vermelho entre o polegar e o indicador. Então, ouviu um barulho do lado de fora. Soltou o laço, correu para a porta da despensa e espreitou o depósito, que continuava sombrio e cinzento, com os portões basculantes fechados. O barulho se fez ouvir mais uma vez. Espremendo-se entre as prateleiras e o palete com os sacos de concreto que escondia a porta da despensa, Ângela correu de volta para a janela e olhou para o estacionamento. Um dos caminhões betoneira havia retornado e despejava os detritos em um reservatório em frente ao estacionamento. O caminhão estava encostado em um muro de contenção, com o tanque em um ângulo de 90 graus. Gritando, os trabalhadores davam ordens para o motorista. Ângela percorreu rapidamente a extensão do depósito e entrou no escritório. Trancou a porta ao sair e correu para o carro enquanto os trabalhadores continuavam o despejo a cerca de 50 metros de distância. Firmou-se apoiada no capô, respirando o ar úmido do verão. Quando a náusea passou, sentou-se no assento do motorista e apanhou a bolsa. Tirou o frasco de Valium, engoliu outro comprimido e saiu do estacionamento, acelerando pelo caminho do distrito industrial e levantando uma nuvem de poeira. A engenhoca em forma de M e os 2 laços ficaram gravados na sua visão como a pós-imagem de um flash, exatamente como a imagem da repórter na noite em que ela assistira ao noticiário sobre Samantha Rogers. E então, outra coisa. Outro sussurro nos recessos profundos da sua mente. Apenas um leve murmúrio pedindo para ser ouvido. Ângela sabia que devia parar e escutá-lo. Tentar decifrar o que tentava lhe dizer. No entanto, ela, que mal se dava conta dele ao acelerar pelo caminho de cascalho, esforçando-se para respirar e controlar as mãos trêmulas, não tinha condições de compreender a mensagem confusa. Parte 14. Chicago, 24 de outubro de 2019. Rory nunca havia gostado de carinhos depois de transar. Na verdade, precisava de certo espaço depois do relacionamento íntimo. Após 10 anos dormindo com ela, Laine não questionava mais as suas fugas furtivas de Rory do quarto depois do sexo. Na fase inicial do relacionamento, ela costumava esperar até que Laine adormecesse antes de empreender sua fuga, mas isso não era mais esperado. Naquele momento, Rory afastou as cobertas de modo lento e silencioso, vestiu uma regata e foi na ponta dos pés para o andar de baixo. Na cozinha, abriu a geladeira, espalhando uma luz suave pelo chão enquanto pegava uma Dark Lord. No escritório, sentou-se à mesa e abriu a pasta que esperava ali. Com o resto da casa mergulhada na escuridão, seu local de trabalho estava iluminado apenas pelo suave brilho âmbar da luminária da mesa. Rory tomou um gole de cerveja preta e começou a ler. O homem alcunhado de O Ladrão havia contratado o escritório de advocacia Garrison Ford imediatamente após sua prisão. Em 1979, o adiantamento foi de $25 mil, pagos com um cheque administrativo.
Os honorários totais pela representação, que incluíam a defesa mal-sucedida e o julgamento contencioso, chegaram perto de $120 mil, também pagos por meio de cheques administrativos em 4 parcelas, entre o verão de 1979 e o inverno de 1981. Todas essas informações estavam contidas na terceira e última caixa que Ron Davidson entregara, junto com a pasta do escritório de Frank e as informações fornecidas pelo juiz Boyle. Todas essas informações estavam contidas na terceira e última caixa que Ron Davidson entregara, junto com a pasta do escritório de Frank e as informações fornecidas pelo juiz Boyle. Rory tomou outro gole de cerveja e virou a página. O melhor que ela conseguiu retraçar foi que seu pai se envolveu com o ladrão durante a fase de apelações, depois que a sentença de 70 anos foi proferida. O Garrison Ford continuou a cobrar pelos serviços até 1982, quando Frank deixou a firma para abrir o seu próprio escritório. Nos documentos de referência cruzada que Rory descobriu nos arquivos do escritório do pai, encontrou uma transição de faturamento que havia começado no segundo semestre de 1982. O primeiro cheque para o Grupo Moore de Advocacia foi emitido em 5 de outubro de 1982 para custear a segunda rodada de apelações. O primeiro cheque para o Grupo de Moore de Advocacia foi emitido em 5 de outubro de 1982 para custear a segunda rodada de apelações. Rory descobriu que todos os reembolsos, antigas cópias xerocadas de cheques manuscritos, haviam sido realizados com pagamentos à vista. Depois de abrir uma segunda garrafa de cerveja, ela ficou sabendo que, além de ser um assassino frio e calculista, o cliente do seu pai também era milionário. Na época da prisão, ele tinha um patrimônio líquido de $1.200.000. As finanças do homem estavam intimamente detalhadas na sua pasta porque, além de cuidar das apelações e da representação em audiências de livramento condicional, ele também contratara Frank para administrar sua fortuna durante o encarceramento, uma tarefa que incluía liquidar dívidas, colocar o patrimônio em ordem e vender ativos. Mergulhando no lado sombrio da advocacia criminalista, Rory percebeu como Frank havia estruturado a fortuna daquele homem em um oásis de sociedades de responsabilidade limitada e trustes para ocultar recursos e proteger contra a ameaça de ações civis. Protegida como a fortuna estava, se as famílias das outras supostas vítimas fossem atrás dele, encontrariam uma grande parte dela inacessível. Mas nenhuma ação civil foi protocolada. Sem corpos, Rory sabia, uma ação civil seria considerada inconsistente. Os restos mortais de apenas uma mulher foram encontrados no verão de 1979. Seu nome era Samantha Rogers. E conforme Rory leu, embora houvesse uma tentativa de ligar o ladrão a essa mulher, os advogados de Garrison Ford conseguiram convencer o juiz de que qualquer prova ligando seu cliente a Samantha Rogers era meramente circunstancial. O juiz concordou e a acusação desistiu da sua busca, concentrando-se em Angela Mitchell. O dinheiro do cliente de Frank permaneceu protegido e, no cômputo geral, quando o assassino se instalou em sua cela no início da década de 1980, ele possuía mais de $900 mil em uma conta bancária. Ao longo da década de 1980, o pai de Rory usou esses recursos financeiros para pagar os próprios honorários advocatícios durante o processo de apelações que se arrastou por uma década. Além dos cheques referentes aos pagamentos de serviços jurídicos, Rory também se deparou com pagamentos adicionais classificados como honorários de adiantamento. Ao longo da década de 1980, o Grupo Moore de Advocacia recebeu mais de $200 mil. Era uma soma elevada para simplesmente protocolar apelações.
As raízes da curiosidade se aprofundaram na mente de Rory ao reconhecer que a ligação do pai com aquele homem ia além da típica relação entre advogado e cliente. O que você ficou fazendo para esse sujeito, pai? Rory leu os detalhes das apelações que Frank havia elaborado, que sublinhavam os pontos fracos da acusação. De modo conveniente, eles afirmavam que o promotor público não tinha conseguido produzir nenhuma prova física contra o seu cliente, incluindo o corpo da suposta vítima. Em adição à audiência dos restos mortais de Angela Mitchell, o pai de Rory sustentou que a mulher era mentalmente retardada, como declarado na peça processual de 1979. O termo deficiência cognitiva ainda estava a décadas de distância e rotulá-la como autista era menos dramático e não se encaixava na narrativa. Uma esquizofrênica mentalmente retardada era muito mais impressionante. Mas não importava quais adjetivos haviam sido empregados para descrever Angela Mitchell. Nenhum deles era correto. Heroína era um título que lhe cabia melhor. Rory descobriu, depois que aprendeu mais acerca do que Angela fizera e das vidas que salvara. De acordo com a declaração do promotor público, Angela passou seus últimos dias de vida juntando provas que apontavam para o assassino de 1979. Ela foi morta durante o processo. Chicago, agosto de 1979. Era domingo de manhã, menos de 24 horas depois da descoberta bizarra no depósito, e Angela não tinha dormido um minuto sequer. Passara a noite toda atualizando as biografias das mulheres desaparecidas e acrescentando às suas anotações tudo o que encontrara sobre Leonard Williams nos últimos 3 dias. Após deixar o depósito no dia anterior, tinha passado horas na biblioteca consultando microfilmes e pesquisando mortes de mulheres por enforcamento e estrangulamento em Chicago e nos arredores. Abaixo do gráfico que ela elaborou descrevendo as tendências dos assassinatos na última década, adicionou as informações relevantes da sua pesquisa na biblioteca. Angela tentava entender a engenhoca que encontrara na despensa escondida e acreditou que estava a um passo de descobrir alguma coisa. Das mulheres no seu gráfico que se encaixavam na descrição, que se enquadravam no perfil e que tinham sido mortas em Chicago e nos arredores, a maioria fora estrangulada. Na última página do seu arquivo, Angela desenhou a estranha viga de madeira em forma de M, com os 2 laços pendurados. Desde que saíra correndo do depósito para examinar os microfilmes na biblioteca, durante todo o tempo que produziu os documentos e gráficos e elaborou a teoria sobre Leonard Williams, ao longo da noite até aquela manhã, quando chegou à casa de Catherine, aquele sussurro suave na sua mente incomodava e perturbava. Angela nunca interrompeu seu trabalho para ouvi-lo, e temia que a voz que a chamava fosse um efeito colateral do Valium, que ela vinha engolindo em um ritmo alarmante. Ou era a parte lógica e razoável da sua mente trabalhando para ser ouvida, tentando lhe dizer que ela se medicando em excesso e que suas ideias acerca das mulheres desaparecidas eram ridículas. Agora, sentada à mesa da cozinha de Catherine, afastou o sussurro daquela voz e mostrou o trabalho para a amiga. Catherine ficou sentada pacientemente e ouviu Angela contar a história da sua viagem ao depósito, da descoberta de que Leonard Williams morava muito perto de onde o corpo de Samantha Rogers fora encontrado, de que as mulheres assassinadas e que correspondiam à descrição das desaparecidas naquele verão haviam sido todas estranguladas. E concluiu mostrando a estranha imagem que ela desenhara da engenhoca com o laço duplo. Catherine tomou um gole de café quando Angela finalmente olhou para ela. Você sabe que eu sempre te apoio, Catherine afirmou. Mas o quê? Angela perguntou. Acho que tudo o que vem acontecendo neste verão a perturbou.
O que você quer dizer? Você anda muito nervosa com o que está acontecendo. Eu também, mas parece que você sente a solução disso. É a sua responsabilidade e, Angela, um tanto do que você está me mostrando é o que é difícil de digerir. Toda a investigação que você fez sobre as mulheres desaparecidas e como elas podem estar ligadas a uma série de assassinatos que já dura uma década. Creio que estão. No entanto, agora você está me dizendo que acha que sabe quem fez isso e que é um homem que trabalha para o Bill e o Thomas? Com o rosto se avermelhando e ardendo, Angela desviou o olhar de Catherine e o dirigiu para suas anotações, reuniu os papéis e os enfiou na pasta. Sua investigação e suas teorias, todas contidas no arquivo, estavam sobre a mesa da cozinha como um objeto estranho e indesejado encontrado na natureza. Não sabia bem o que fazer ou como lidar com aquilo, se valia alguma coisa ou se não passava de um pedaço inútil de algo desenterrado e arrastado interiormente. Acho que Leonard Williams assustou você no beco. Catherine finalmente disse, pondo a mão sobre a de Angela. E que isso a fez olhar para ele de um jeito que a maioria não olharia. Pelo que sei, Leonard é um homem de família. Tem mulher e filhos, Angela. Não é um serial killer demente. Não penso que você fez algo tolo. Deixe-me ser clara. Mas, considerando com racionalidade tudo isso, não sei se concordo totalmente com o que você está sugerindo. Angela, não tenho certeza. Não sei dizer se acredito totalmente nisso. Angela engoliu a rejeição em seco. Os arredores desvaneceram quando as lembranças da infância emergiram. Os comentários depreciativos da professora sempre que Angela fazia uma observação na escola, a constante recusa dos pais em ouvir seu raciocínio sobre qualquer assunto, a completa rejeição do psiquiatra aos seus pedidos de ajuda quando o lítio lhe provocava alucinações. Todas as imagens da infância a levaram para longe, e só quando ouviu uma conversa, ela voltou ao momento presente. Então, viu Bill Blackwell ao lado de Catherine. Houve um eco ao longe. Angela tentou escutá-lo, mas era vazio e mudo. Viu os lábios de Bill se movendo e percebeu que ele falava com ela. Angela piscou. É a segunda vez em uma semana que chego em casa e encontro uma surpresa. Ela ouviu Bill dizer. Thomas já voltou de Indiana? Angela focalizou a bandana ao redor do pescoço do marido de Catherine. Percebeu que a voz suave e ecoante que ouvira em um momento atrás não era a de Bill Blackwell, mas sim a voz sussurrada que ouvia desde a visita ao depósito de Kenosha. Finalmente, foi alta o suficiente para que ela pudesse decifrar. Estava gritando, na realidade, enquanto ela olhava para o homem à sua frente. A mente de Angela recuou para a noite em que todos jantaram na sua casa. Lembrou-se do pescoço avermelhado de Bill, explicado então como uma reação alérgica ao repelente de insetos e aos restos das picadas de mosquito. Lembrou-se da bandana dele da última vez em que se sentou naquela cozinha com Catherine. E nesse momento, nesse dia, Angela olhou para o pescoço coberto com a bandana e viu escuras marcas vermelhas na pele. Marcas que poderiam resultar de um laço e de um colar de proteção que o guarnecia. Marcas que poderiam resultar de um laço e de um colar de proteção que o guarnecia. Angela se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás e ricocheteou no chão da cozinha. Ela se afastou da mesa e, sem dizer uma palavra, virou-se e saiu às pressas pela porta da frente. Sua volumosa pasta ficou sobre a mesa. Parte 15. Chicago, 25 de outubro de 2019.
Rory passou pelo processo de triagem novamente. Depois de ser escoltada pelo guarda de segurança através dos corredores, entrou na sala de audiências do juiz. Exatamente como no primeiro encontro, sentou-se em frente à mesa. Atrás dela, o juiz se acomodou, ficando com a cabeça em uma altura bem inferior à do encosto do seu trono de couro. "Temos muita coisa para discutir", afirmou o juiz Boyle. "Você se familiarizou com o seu cliente?" "O seu cliente?" O som daquela frase incomodou Rory sob vários aspectos. Ela não tinha clientes. Sua vida girava em torno de casos. Sua vida girava em torno de ajudar as vítimas e não os homens acusados de matá-las. Uma queimação ácida subiu-lhe pelo esôfago e se acomodou no fundo da garganta, mas Rory engoliu em seco. Seu interesse por Angela Mitchell era mais forte do que o seu refluxo, e o papel misterioso do pai na vida do ladrão conquistara um lugar em sua psique. Ela não poderia abandonar aquele caso até que soubesse qual era exatamente a ligação de Frank e aquele homem durante todos aqueles anos. "Sim, senhor", Rory disse por fim. "Excelente. Seu pai e eu elaboramos muitas das condições relacionadas à libertação desse homem. Aqui estão algumas delas." O juiz Boyle entregou a Rory uma folha de papel na qual havia uma longa lista de itens. Ele leu em sua própria cópia. "Houve um pedido para se abrir mão de um centro de reabilitação como requisito de local de moradia. Considerando a notoriedade do seu cliente, a idade e os meios financeiros dele, concordei com esse pedido. No entanto, ele é obrigado a permanecer em Illinois durante 24 meses. Seu cliente é proprietário de uma casa no estado, perto do Parque Estadual de Sturve Rock, a cerca de 1 hora da cidade. Frank pediu que o cliente pudesse mantê-la como sua residência e eu concordei. Contudo, há diversas condições que precisarão ser cumpridas. Você, uma assistente social e também o agente da condicional designado terão de visitar o imóvel com antecedência e garantir que satisfaz os requisitos." "Que requisitos, senhor?" O juiz Boyle empurrou outra folha de papel pela mesa. "Precisa ter um telefone fixo, já que o seu cliente terá de entrar em contato diariamente com um agente da condicional nos 3 primeiros meses. O acesso à internet não é obrigatório, mas é recomendado. O imóvel deve ter um endereço postal do Serviço Postal dos Estados Unidos. Caixa postal não é permitido. Fotos da casa também precisarão ser tiradas e colocadas na pasta oficial. Sua viagem para lá deve ser agendada esta semana. Você vai organizar isso com a assistente social?" O juiz Boyle apresentou a afirmação como uma pergunta, mas Rory, pelo tom, entendeu que era mais uma ordem do que um pedido. Ela fez que sim com um gesto de cabeça. Seu cliente terá acesso a uma soma considerável de dinheiro após a libertação. Seu pai foi procurador financeiro dele nas últimas 4 décadas. Agora que Frank morreu, o dinheiro será administrado exclusivamente pelo seu cliente. São mais de $800 mil, senhora advogada. Ele não conhece o novo mundo de operações bancárias digitais, por isso precisará de alguma ajuda até aprender. Então, claro, libere o dinheiro para o cliente, mas espero que você o administre para ele. Nos primeiros 18 meses após a libertação, você terá de me fornecer atualizações financeiras para provar que o cliente não vai dissipar a fortuna nem se tornar vítima de predadores financeiros que procurem se aproveitar dele.
O estado de Illinois gastou muito dinheiro com esse homem. Eu gostaria de me certificar de que não gastaremos mais depois da soltura. Rory fez anotações. Finalmente, o juiz prosseguiu. Ele tem 68 anos. Sem dúvida, possui recursos para não precisar trabalhar e a sua má reputação o impede de conseguir um bom emprego. Por enquanto, é melhor que o seu cliente desapareça por um tempo. Talvez para sempre. A propriedade perto de Stir Rock foi mantida por um trust e, assim, o nome dele não está ligado a ela. Será difícil de localizá-lo após a libertação. Claro que todos em posição de autoridade que precisarem encontrá-lo terão acesso fácil. Porém, os Trolls vão procurá-lo e cabe a você ajudá-lo a permanecer no anonimato. Frank trabalhou muito para esse fim. O juiz fechou o arquivo e se levantou, como se tivesse problemas ainda mais urgentes com o que se preocupar. Mais alguma coisa? Sim. Rory tomou a engolir a acidez. Terei de vê-lo antes da audiência de livramento condicional para revisar algumas outras coisas. Até onde sei, ele nem sequer sabe que o advogado dele morreu. A situação do encontro com um estranho na cabine fechada de uma sala de visitação prisional, de ter que olhá-lo nos olhos e explicar que ela era a nova advogada, era algo de que Rory normalmente teria fugido. Em qualquer outra circunstância, ela teria feito tudo para evitar tal coisa. Como uma criança que, para escapar do abraço apertado da mãe, que tenta contê-la, ergue-se os braços e escorrega-se para se livrar dela. Mas Rory estava atrás de algo. Ela não dava a mínima para o tal ladrão. Queria isso, sim, descobrir o que seu pai estivera fazendo para aquele cliente, porque sabia muito bem que Frank não apenas cuidava das necessidades legais dele. Isso pode ser arranjado, o juiz Boyle disse. Vou peticionar o pedido para que seja expedido. Chicago, agosto de 1979. O aniversário de Angela caiu na terça-feira, 2 dias depois de Catherine a rejeitar, do jeito que todos da adolescência de Angela tinham feito. 2 dias depois de ver o pescoço de Bill Blackwell e as feias manchas vermelhas que ele escondia com uma bandana. 2 dias depois que Angela juntou todas as peças inquietantes daquele verão. 2 dias completos e ela não fizera nada. Foram 2 dias de muito pouco sono, com a mente permitindo apenas pensamentos sobre as mulheres desaparecidas e questionando a crença de que Bill Blackwell era parte de tudo aquilo. Que a prática singular do enforcamento duplo era um método que ele usava para matar as mulheres. 2 dias questionando a teoria de que os desaparecimentos eram parte de uma série de homicídios muito maior e que remontavam uma década inteira. 2 dias de pânico e dúvida. E se Angela duvidava de si mesma, não podia culpar Catherine por repreendê-la. O vinho está bom? Thomas perguntou, trazendo Angela de volta de seus pensamentos. Sabendo que Angela não gostava de multidões, Thomas fizera reservas para um jantar em horário mais cedo. Naquele momento, no dia do aniversário, estavam sentados a uma mesa iluminada pela luz de velas, bebendo vinho tinto. O restaurante ainda não muito cheio. Angela se esforçou ao máximo para suportar o cabernet que perturbava seu estômago frágil. Está ótimo, respondeu sorrindo. Ela quase confessou tudo a Thomas quando ele chegou em casa no domingo à noite. No entanto, conteve-se, permitindo que a mente corresse solta. Sabia que tinha perdido o controle dos pensamentos. Nem mesmo o Valium era capaz de encurralar sua psique.
A falta de sono a deixara irritada e nervosa. Ângela lutou contra o estômago inquieto ao longo do jantar e recusou a sobremesa. Você não quer sobremesa no seu aniversário, Ângela? Não estou a fim de doces. Pode pedir se você quiser. Não. Vamos pular a sobremesa esta noite. Tenho algo para você.